Beleza. Então, pessoal, eu vou começar aqui nossa aula sobre respiração. Na aula passada, que por acaso foi ontem, a gente viu alguns conceitos sobre respiração, né? A gente falou que a respiração ela ocorria com o auxílio de uma organela citoplasmática, que é a mitocôndria, e a gente também falou que a mitocôndria ela possuía duas regiões importantes para a gente fazer aqui a respiração, que eram a matriz mitocondrial, que é a parte que vai ficar lá de dentro, e as cristas mitocondriais, que são aquelas ondinhas lá que ficam lá dentro da mitocôndria, né? Lembrando que a mitocôndria ela tem duas membranas, tem a membrana externa e tem a membrana interna, certo? Muito importante que vocês lembrem desses conceitos aí. Então, a gente também falou que o processo de glicólise, que é o primeiro processo, que é o processo de quebra da glicose, ele não depende da mitocôndria, ele vai ocorrer no citoplasma da célula. É, a gente também falou que o ciclo de Krebs ele vai ocorrer dentro da matriz mitocondrial e que a cadeia transportadora de elétrons, também conhecida como CTE ou cadeia respiratória, ocorre nas cristas mitocondriais. Também é muito importante que você saiba desses conceitos aí. Pessoal, eu vou agora então mostrar para vocês a fórmula geral da respiração, certo? O que que acontece quimicamente na respiração? E aí eu vou pontuar algumas coisinhas para vocês em relação a isso. Tá, então eu vou procurar aqui. Onde foi que eu coloquei? Foi aqui embaixo ou foi lá em cima? Ah, meu Deus. Eu acho que eu não coloquei, mas eu coloquei em algum. Mas se eu não coloquei, eu coloco agora. Não tem problema. Ela tá aqui. Aqui. Opa, eu coloquei de grande demais. Tá. Eu vou colocar aqui. Essa daqui, pessoal, é a fórmula geral da respiração, certo? A respiração, ela vai ocorrer. Opa, tem mais gente querendo entrar. A respiração celular, ela é um processo que vai ocorrer utilizando a glicose como um substrato para queima desse substrato para obtenção de energia. Então, aqui a gente tem a glicose, ó, essa moléculazinha aqui é a molécula de glicose, certo? E aí a gente vai ter a queima. Como é que a gente faz queima? Oxidando com oxigênio, certo? Então, eu vou precisar de glicose, que vai ser proveniente da alimentação, e a gente vai ter o oxigênio, que é proveniente da respiração. Então, é por isso que tanto o sistema digestório quanto o sistema respiratório estão envolvidos na produção de energia do nosso corpo. Como produtos dessa reação aqui, a gente vai ter água, gás carbônico e energia. Então, é por isso que você inala oxigênio e expele gás carbônico no momento que você está fazendo suas trocas gasosas. Você vai colocar o oxigênio para dentro e colocar os gás carbônico para fora. Lembrando que essa reação aqui ela já está balanceada, né? Eu deixei ela toda balanceadazinha para vocês. Então, a mesma quantidade de carbonos que a gente tem aqui, a mesma que a gente tem aqui, cada elemento está balanceado, certo? Então, ó, essa aqui vai ser a quantidade de produtos que a gente vai ter ao final da queima de uma molécula de glicose completa. Então, ó, uma observação aqui. A gente tende a acreditar que o oxigênio que a gente inala, ele se transforma em gás carbônico, mas isso não é verdade. O oxigênio que a gente inala, ele vai ser transformado, ele vai ser convertido em água, certo? A glicose que a gente ingere é que vai ser convertida em gás carbônico, certo? Pense nisso aqui como se fosse o contrário da fotossíntese, né? O gás carbônico que a planta inala não vira glicose.
Pois é, e a água não virou oxigênio, então é justamente o contrário da fotossíntese, certo? Então, ó, a gente vai ter aqui o gás carbônico sendo originado da glicose e a água sendo originada do gás oxigênio. Então, se alguém lhe perguntar de onde é que vem o oxigênio, você vai responder. Aliás, de onde é que vem a água, você vai responder que vem da quantidade de oxigênio que você inala todos os dias, né? Essa glicose aqui vai ser transformada em gás carbônico utilizando dois processos, o processo de glicólise e o ciclo de Krebs. O oxigênio só vai ser convertido em água na terceira etapa. A terceira etapa é a cadeia transportadora de elétrons, ou CTE, ou cadeia respiratória. Até aqui, todo mundo está compreendendo? Professor, Oi. eu não entendi naquela parte que o senhor falou assim que a gente inala o oxigênio. O senhor falou assim, se alguém perguntar qual era a resposta que o senhor falou. Ó, se alguém te perguntar de onde é que vem a água do nosso corpo, né, a água que é produzida pelo nosso corpo, você vai dizer que ela vem do oxigênio, certo? O oxigênio inalado pela gente na hora que você faz. Aí você inspirou, o oxigênio entra e esse oxigênio que você inspirou vai ser transformado em água, certo? A glicose vai ser transformada em gás carbônico. Tudo bem? Foi a Marília que perguntou? Tudo. Foi. Entendeu, Marília? Obrigada. Entendi. Nada. Mais alguém tem alguma dúvida? Posso passar para frente? Vou passar. Se vocês tiverem dúvida, vocês me avisem. Tá. Então, pessoal, a gente vai passar por um processo chamado de glicólise. A glicólise, ela é um processo que vai haver a quebra da glicose, certo? Esse processo aqui a gente viu que ocorre também lá na fermentação, né? Na aula de ontem, a gente viu que essa lise, que é essa quebra aqui, ela vai ocorrer também na fermentação. E ela vai ocorrer no citoplasma da célula, ou seja, ela não depende em momento algum da mitocôndria, ela vai depender apenas do citoplasma, certo? Sei que alguém ia responder, mas tudo bem. Então, pessoal, é o seguinte. A gente tem aqui a nossa moléculazinha de glicose. Eu coloquei aqui, ó, 6 pontinhos aqui, essas 6 bolinhas aqui, para representar cada um dos carbonos da cadeia. Mas lembrando que essa molécula de glicose, ela tem 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios, certo? Então, ela é C6H12O6. Mas a gente vai representar aqui só os carbonos, certo? Então, como eu falei para vocês lá na aula de fermentação, essa molécula de glicose é uma molécula estável. Ela é uma molécula difícil de ser quebrada. A gente precisa desestabilizar essa molécula antes de romper essa molécula aqui no meio. Se você não gastar alguma coisa, se você não fizer um investimento para quebrar essa molécula de glicose, ela não vai sofrer nenhuma alteração, porque ela é muito estável. As suas ligações entre seus carbonos é muito forte, né? É uma ligação estável. Então, é preciso que você gaste algumas moedinhas, né? Para que você possa fazer a quebra dessa molécula. Essa moedinha, como eu já falei para vocês, né? Ela é chamada de ATP, certo? O ATP é a adenosina trifosfato. Isso quer dizer que ela tem 3 grupos fosfato. Quando você atacar essa molécula de glicose com ATP, ela vai soltar um fosfato e vai grudar esse fosfato em cada pontozinho aqui da glicose, certo? Então, ó, um fosfato vai ser preso nessa moléculazinha aqui de carbono e esse outro fosfato vai deixar presa aqui essa moléculazinha em outra molécula de carbono. Então, a gente vai acabar gerando essa molécula aqui, que vocês não precisam saber o nome dela, não vou cobrar o nome dela, mas ele forma uma molécula que é mais instável, certo? Essa molécula aqui, ela tem um pouco mais de instabilidade do que aquela outra. Então, como ela é estável, ela é instável, o que é que vai acontecer? Eu vou conseguir romper as ligações entre os carbonos, eu vou quebrar ela aqui no meio, vou dividir ela no meio
porque agora a ligação entre os carbonos ela está abalada, ela não está mais tão forte assim, certo? Então, eu vou atacar isso aqui. Quando eu atacar isso aqui, essa molécula vai se dividir em duas partes. Essa primeira parte aqui, opa, essa primeira parte vai ficar com um grupo fosfato preso nela. Essa outra parte vai ficar com outro grupo fosfato preso nela. Então, a gente vai pegar duas moléculas de fósforo inorgânico. Esse fósforo inorgânico veio de onde? Veio da nossa alimentação. Quando você se alimenta, você pega esse fósforo na sua alimentação. Então, você vai pegar duas moléculas de fósforo inorgânico e vai atacar essas moléculas aqui de três carbonos e colocando um fosfato em uma molécula e outro fosfato na outra molécula, certo? Então, você vai deixar essas moléculas aqui com cada uma delas com dois grupos fosfatos. Depois que ela estiver aqui, ó, depois que ela já estiver completinha com cada um dos dois grupos, com três carbonos e dois fosfatos, você vai atacar essa moléculazinha aqui e essa moléculazinha aqui com NADs, certo? O NAD, como eu falei na aula passada, ele é um carregador de elétrons, né? Ele transporta elétrons de um lado para outro. Então, depois que eu atacar isso aqui com o NAD, o que é que vai fazer? Ele vai perder um pouco mais de estabilidade, porque vai perder elétrons, certo? E aí, eu vou atacar novamente essa molécula aqui com ADP, adenosina difosfato, uma molécula que só tem dois fosfatos. E eu vou puxar o fosfato, os grupos fosfatos, né, que estão restantes, e transformar a minha molécula de ADP em ATP. E essas moléculas aqui agora vão ficar sem nenhum grupo fosfato, certo? Elas vão ficar duas moléculazinhas de três carbonos sem fosfato. Cada molécula dessa eu vou chamar de ácido pirúvico, certo? Vocês podem encontrar também o termo piruvato, mas piruvato só é quando o ácido pirúvico estiver em meio aquoso, certo? Quando ele estiver em meio aquoso, aí o íco vira ato, né? Aí vai ficar piruvato. Mas, por enquanto, vocês podem chamar ele de ácido pirúvico sem nenhum problema, beleza? Alguém ficou com alguma dúvida no processo de glicólise? Pessoal, alguma dúvida? Não, Professor, só não entendi aquela parte que quando entra os fosfatos, naquela parte quando os fosfatos entram no carro junto, Tá. se juntam com o carbono. Aqui, nesse passo aqui, ó, Antes desse. antes desse passo, Uhum. tá, peraí, só um minutinho. Aqui, toda a molécula, ela vai ser atacada pelo ATP, né? Ó, É. peraí, deixa eu apagar essa partezinha aqui para ficar mais fácil. Tá, é o seguinte, foi o João Ricardo que perguntou, né? É, eu sei. Tá, beleza. Então vamos lá, João Ricardo. Essa molécula aqui, ela é uma molécula que está estável, né? Ela não é fácil de ser quebrada, é muito difícil quebrar essa molécula aqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar uma molécula de ATP. A molécula de ATP é uma molécula energética, né? É uma moléculazinha que tem lá uma adenina, uma ribose e três fosfatozinhos. Esses fosfatos aqui estão ligados entre si. Vou apagar direito, fazer eles ligadinhos, que fica mais fácil vocês entenderem. E outro fosfato aqui. Então, o que é que vai acontecer? O ATP, quando essa ligação aqui ela é rompida, vai ser liberado energia. Então, ó, para quebrar a glicose, primeiro eu vou ter que gastar energia, certo? Eu vou gastar energia para poder quebrar a glicose. Eu vou quebrar energia, eu vou gastar energia para poder gerar energia depois, certo? Então, considerem isso aqui um investimento para a produção de energia. Beleza. Então, ó, eu tenho aqui uma molécula que tem seis carbonos. Eu quero quebrar ela no meio. Então, o que é que eu vou fazer?
eu vou desestabilizar a molécula colocando um fosfato aqui, certo? Eu vou colocar um fosfato em cada lado. Esse fosfato aqui, ele vai perturbar eletronicamente essa molécula. A distribuição eletrônica as ligações químicas entre essas moléculas aqui, elas eram estáveis, né? Só que agora eu adicionei dois grupos fosfatos. E esses grupos fosfatos aqui, eles trouxeram uma nova configuração para essa molécula, né? Eles vão fazer essa molécula perder a estabilidade que ela tinha antes, porque agora ela tem que sustentar essas duas moléculas também. Então agora vai ficar muito mais fácil para eu poder quebrar essa molécula, porque agora ela não está mais estável, né? Ela é uma molécula instável, certo? Entendeu, João Ricardo? Certo, eu entendi essa parte. Beleza. Aí a minha molécula que antes era chamada de ATP, ela perdeu um fosfato. Então agora ela tem dois fosfatos. Antes ela tinha três, era trifosfato. Agora que ela só tem dois, ela virou difosfato, certo? Então, o que é que vai acontecer depois? Essa molécula vai ser quebrada, né? E para estabilizar um pouco mais essa molécula, eu vou atacar ela com dois fosfatos inorgânicos. Eu vou colocar um fosfato aqui e outro fosfato aqui, certo? E eu vou deixar esses dois fosfatos aqui para estabilizar um pouco essa molécula. Daí eu vou atacar ela com um NAD, eu vou sequestrar elétrons dela. E isso vai deixar ela novamente instável, né? Depois que eu sequestrar os elétrons dela, ela vai perder um pouco de estabilidade eletrônica. E aí eu vou aproveitar que ela está instável eletronicamente e atacá-la com ADP. ADP é a adenosina difosfato, né? Eu vou ter uma adenina, uma ribose e dois grupos fosfatos. Quando eu roubar um grupo fosfato, eu vou ficar com três. Do mesmo jeito vai acontecer do outro lado. Eu vou pegar uma adenina, uma ribose e dois fosfatos e vou sequestrar outro fosfato, fazendo então outra molécula de ATP, certo? E as duas moléculas restantes vão ficar apenas com os três carbonos lá, sem os grupos fosfatos. Essas duas moléculas eu vou chamar de ácido pirúvico, certo? E cada ácido pirúvico ele vai fazer um processo de ciclagem lá no ciclo de Krebs. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Entendi, pessoal, entendi. Tá, então vamos aqui para o saldo da nossa glicólise, né? A glicólise, ela vai produzir dois ácidos pirúvicos, certo? Ela vai produzir dois NADH e vai produzir dois ATPs. Por quê? A gente vai produzir, na verdade, quatro ATPs, né? A gente vai pegar aqui, ó, cada ATP, cada grupo fosfato aqui vai ser sequestrado por um ADP. Então, ó, eu vou produzir dois desse lado e dois desse lado. 2 mais 2 é 4. Todo mundo sabe somar isso, né? Só que a gente fez um gasto aqui, né? Eu vou gastar aqui, ó. Eu vou gastar um ATP aqui e outro ATP aqui. Então, 4 menos 2, o meu saldo final vai ser de 2 ATPs, certo? Todo mundo compreende? Sim. Sim. Ó, então vamos lá. Resumindo a história toda. Na glicólise, eu vou quebrar a minha molécula de glicose e vou gerar dois ácidos pirúvicos, dois NADH e dois ATP. Professor, isso aqui é suficiente para manter a célula fazendo suas atividades? Não, isso aqui é muito pouco. É uma quantidade muito pequena. Mas por que que a célula faz isso, né? Por que que a célula faz a glicólise? Porque ela precisa produzir esses dois indivíduos aqui, ó, o ácido pirúvico e o NADH, certo? Essas duas moléculas aqui, elas vão ser, nesse momento, mais importantes do que esses dois ATPs. O objetivo da glicólise não é produzir ATP. Ela produz ATP por consequência, mas o objetivo principal deles é produzir ácido pirúvico e 2 NADH, certo? Simples, todo mundo consegue entender isso, né? Não precisa, ó, pessoal, eu não quero que você decore todo esse processo, aprenda o nome das moléculas, não. Eu quero que você entenda que nesse processo aqui vai ser gerado esses dois produtos. Se você entender como é que são gerados esses dois produtos aqui,
para mim, é mais importante do que você decorar o nome de molécula, certo? Só se atentem a isso, que no final da glicólise a gente vai ter esse saldo aqui de produtos, certo? Posso passar para frente? Espera aí, que tem alguém falando comigo, acho que é da turma de vocês. Não, não é não. Depois eu respondo. Tá. Posso passar para como que gera a quebra dele? Tá, Anderson, a quebra da. Você entendeu já? Eu ouvi a mensagem agora. Entendeu, Anderson? Ou ainda não entendeu como é que quebra a glicose? Mais ou menos, tá. Então vamos lá, Anderson. A glicose, ela não é quebrada por uma enzima ou alguma coisa específica, né? Tipo, a gente não tem nada que vai fazer essa quebra dele automática. Então a gente precisa primeiro desestabilizar a molécula de glicose. Como que a gente desestabiliza? Acrescentando grupos fosfatos nessa glicose. Aí, essa molécula aqui, ela vai ficar instável, ela vai ficar fácil de ser quebrada. Aí sim a gente vai ter uma enzima que consegue quebrar, mas ela só consegue quebrar se ela tiver com esses grupos fosfatos aqui nessas extremidades, certo? Então é por isso que é preciso, é obrigatório que a glicose tenha esses grupos fosfatos presos aqui nas suas extremidades, certo? Você entendeu agora? A quebra dele não é feita com se a molécula de glicose não tiver o fosfato, só vai ser quebrado se tiver o fosfato lá. E aí vai ter uma enzima que é responsável pela quebra deles, mas só depois de juntar os fosfatos lá nas extremidades. Beleza. Então posso passar para o próximo? Pode. Professor, eu entrei agora. Você entrou agora? Carolina, porque eu tava fazendo uma coisa e eu tentei terminar logo para entrar logo. Carol, essa aula está sendo gravada, então você assiste até. Eu vou tentar postar o mais rápido possível. Aí você assiste. Se hoje de noite você não entender, você pode me mandar uma mensagem que eu lhe explico, certo? Porque se eu ficar voltando, a gente não vai terminar, tá bom? Tudo bem, muito obrigada. Nada. Ó, então vamos lá. Agora a gente tem aqui esse processo, que é um processo que é assim, ele é um pouquinho mais complicado. Mas, se você prestar atenção, ele é um ciclo que tem muita lógica. Então, se você prestar atenção, você vai ver que não é difícil, certo? O que é que vai acontecer aqui nesse ciclo aqui? Primeiro de tudo, a gente vai pegar um produto que foi gerado lá na glicólise, que é esse ácido pirúvico, certo? Então, eu vou pegar esse ácido pirúvico aqui, ó, e vou colocar ele aqui para entrar no meu ciclo de Krebs. Onde é que ocorre o meu ciclo de Krebs? Meu ciclo de Krebs, ele vai ocorrer lá na minha matriz mitocondrial, certo? Então, ele estava lá no citoplasma, ele foi colocado para dentro da mitocôndria, ele vai chegar até a matriz da mitocôndria e vai ocorrer esse processo aqui, certo? E esse processo é um processo que todo estudante de biologia tem um pouquinho de medo, mas vocês estão no ensino médio, então ele vai ser um pouco mais simples. A gente não vai aprender, por exemplo, o nome de todos esses complexos, porque senão seria muito difícil. Eu só quero que vocês aprendam o nome de três substânciazinhas aqui nesse ciclo de Krebs, certo? O primeiro de todos vai ser a coenzima A, certo? Essa coenzima aqui, ela é uma enzima que é derivada da vitamina B, certo? Então, não é da vitamina A, é da vitamina B. Essa coenzima aqui, ela é muito importante para permitir que o ácido pirúvico entre no ciclo de Krebs. Sem esse daqui, sem esse cidadão aqui,
o ácido pirúvico não consegue entrar dentro do ciclo de Krebs. Então, quando a gente fala que a vitamina B ela é responsável pelo metabolismo celular, é isso que a gente está dizendo, porque sem vitamina B, a gente não tem a coenzima A, que vai fazer a introdução do ácido pirúvico no ciclo de Krebs. Então, o que é que vai acontecer? O ácido pirúvico, ele tem 3 carbonos na sua cadeia. E aí, ó, agora é só uma questãozinha de matemática. Então, prestem atenção para vocês verem como é simples. O ácido pirúvico tem 3 carbonos na sua cadeia. Só que para entrar no ciclo de Krebs, ele precisa perder uma molécula de carbono. Então, ele vai perder essa moléculazinha de carbono aqui. Quando ele perder essa molécula de carbono, ela vai ser liberada na forma de CO2, certo? Ó, ela foi liberada aqui na forma de CO2. Lembra que eu acabei de falar para vocês que é a glicose que gera o CO2 do nosso corpo? Pois é, ó, é nesse momento aqui que a glicose vai gerar CO2, certo? Então, ó, essa molécula de carbono saiu da cadeia, né, e foi liberada na forma de CO2. Então, agora, a gente vai atacar, ó, quando essa molécula aqui perdeu esse carbono, ela deixou elétrons soltos, né, nessa matriz mitocondrial. Então, o que é que vai acontecer? O NAD, ele vai sequestrar esses prótons de hidrogênio e essas moléculas, esses elétrons, né? E vai fazer o NADH, certo? Então, ó, o NAD, ele vai oxidar e formar o NADH, certo? Tudo bem? Todo mundo entendeu esse passo? Pessoal, todo mundo entendeu? Entendi. Beleza. Então, ó, o ácido pirúvico tinha 3, liberou um em forma de CO2 e os elétrons e prótons de hidrogênio que ficaram livres aqui, né, na matriz mitocondrial, foram sequestrados pelo NAD, certo? Então, as duas moléculas restantes de carbono que ficaram aqui, elas vão se ligar com a coenzima A, certo? E aí, ela vai formar essa moléculazinha aqui, que é chamada de acetil coenzima A, certo? Acetil coenzima A. Não precisa saber o que é um acetil, só saibam que o nome dessa moléculazinha aí é acetil coenzima A. Massa. Então, o acetil coenzima A, ele é quimicamente compatível com esse ácido aqui, que é chamado de ácido oxalacético, certo? O ácido oxalacético, ele vai reagir com o acetil coenzima A. O ácido oxalacético, ele tem 4 carbonos na sua cadeia. O acetilcoenzima A tem 2 carbonos na sua cadeia. Quando o ácido oxalacético se liga com o acetilcoenzima a coenzima A vai ser liberada e o ácido oxalacético vai ficar apenas com os 2 carbonos que estavam nessa cadeia, formando esse composto aqui, que tem 6 carbonos na sua cadeia. O nome desse composto, ácido cítrico. É por isso que o nome do ciclo de Krebs também pode ser chamado de ciclo do ácido cítrico. Então, esses são os nomes que eu quero que vocês aprendam. A coenzima A, acetilcoenzima A e ácido cítrico. Beleza? Todo mundo compreende esses 3 nomezinhos aqui? Minha gente, por favor, reajam. Me digam se vocês estão entendendo ou não. Professor, eu não entendi o início. Não Entendi. entendeu o início? Agora, do processo, assim. O senhor começou, eu tava entendendo desde um pouco. Aí agora eu entendi meio, eu não entendi muito bem. Tá, então, ó, o que que vai acontecer? Oi. O senhor tá conseguindo ver o chat, tá? Não. Ah, Vocês têm que me mandar a mensagem pelo áudio, porque eu não fico vendo o chat por enquanto eu tô com o quadro aberto. Na hora que ele terminar, que ele perguntar se eu entendeu ou não, eu ligo o microfone pra confirmar se Isso. ele Porque senão eu não consigo enxergar o chat. Tá, então vamos lá, Carol. Novamente, ó. Eu tenho um ácido pirúvico. Essa parte você entendeu? Que ele tem 3 carbonos. Entendeu, Carol? Entendi, sim, sim.
Tá, e que ele vai perder um carbono. Quando ele perder um carbono, o carbono que foi perdido vai ser liberado na forma de CO2, certo? Ele vai ser liberado na forma de CO2. Só que quando esse carbono foi liberado, ele vai deixar solto o quê? Ele vai deixar solto hidrogênios e ele vai deixar solto também alguns elétrons, certo? Então, quando ele deixar esse hidrogênio solto e os elétrons, o NAD, que é um carregador de elétrons, ele vai carregar o hidrogênio com os elétrons presos no hidrogênio, certo? Então, ele é um carregador de elétrons, ele transporta elétrons. Então, ele vai pegar o que tiver solto aqui e vai carregar. Então, o que foi liberado na forma de gás carbônico e o restante vai ser liberado na forma, vai ser carregado os hidrogênios e os elétrons junto com o NAD, certo? Quando o NAD vier pegar os elétrons e o hidrogênio, o que é que ele vai trazer junto? Na verdade, ele não traz junto, né? Porque acontece ao mesmo tempo. O que é que vai vir junto com isso aqui? Vai vir a coenzima A. A coenzima A, ela vai se fixar com as duas moléculas de carbono restantes do ácido pirúvico. Então, eu vou pegar esse ácido pirúvico aqui e vou juntar. Esse ácido pirúvico aqui não é mais um ácido pirúvico, porque agora ele só tem duas moléculas de carbono, né? E vou juntar com a coenzima A, certo? Então, agora eu tenho essas duas moléculas aqui e vou juntar elas com a coenzima A. Essa junção das duas moléculas de carbono com a coenzima A, eu vou chamar de acetil coenzima A. Entendeu, Carol? Pegou? Aham. Acetil. Ok. Acetil coenzima A. Acetil coenzima A. Onze. Certo? Coenzima A. Sim. Tá. Então, ó, o acetil coenzima A, ele é compatível quimicamente com o ácido oxalacético, certo? O ácido oxalacético, quando ele vê o acetilcoenzima A, ele Ai, reage, né? Ele vai. Oi? não, não, pode continuar, entendi. Tá. Ele vai Oxal. reagir com o ácido oxalacético, certo? Então, a acetilcoenzima A vai reagir com o ácido oxalacético. O ácido oxalacético, ele tem 4 carbonos na sua cadeia. O acetilcoenzima A vai ter 2 carbonos na sua cadeia. Quando o ácido oxalacético reagir com o acetilcoenzima A, essa parte aqui da coenzima A, ela vai fazer o quê? Ir embora, ela vai ser liberada. E vai ficar apenas os 2 carbonos aqui para se juntar com o ácido oxalacético, certo? Quando esses dois aqui, ó, se juntar com esses 4, vai somar quantos carbonos na cadeia? 6, certo? Então, ele vai formar essa substância aqui. Essa substância é chamada de ácido cítrico, certo? Ácido cítrico. Por isso que o nome é também ciclo do ácido cítrico. Se você encontrar ciclo do ácido cítrico, saiba que é a mesma coisa de ciclo de Krebs, certo? Ah, Então, entendi. ó, o ácido cítrico, ele tem 6 carbonozinhos na sua cadeia, certo? Então, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou novamente quebrar essa cadeia e liberar mais um carbono. Esse carbono vai ser liberado na forma de quê? Na forma de CO2. Então, eu vou liberar mais uma molécula de CO2, certo? Quando eu liberar mais uma molécula de CO2, o que é que vai sobrar aqui? Vai sobrar hidrogênios protonados e vai sobrar elétrons livres na matriz mitocondrial. Então, quem que vai sequestrar isso aqui? O NAD. Vai vir outra molécula de NAD e vai, ó, pegar o hidrogênio e os elétrons. Então, eu vou produzir mais uma molécula de NADH, certo? Então, prosseguindo com o ciclo. Eu vou dar um zoomzinho aqui para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Então, agora eu tenho um composto que tem 5 carbonos na sua cadeia. Não precisa você saber o nome desse. Eu não vou nem falar para você não se atrapalhar, certo? Só saiba que ele tem 5 carbonos na sua cadeia. Como ele só tem 5 carbonos, 4 veio do oxal acético e um veio do piruvato, né? Veio do ácido pirúvico, que antes tinha 2, agora só tem um. Então, eu vou
quebrar essa cadeia novamente e vou soltar mais esse carbono aqui. Agora eu não tenho mais nenhum do ácido pirúvico, né? Esse carbono aqui vai ser liberado na forma de quê? CO2. Quando eu liberar esse carbono, o que é que vai sobrar? Hidrogênios protonados e elétrons. Quem que vai pegar essa parte aqui? O NAD, e vai ser convertido em NADH, certo? Então, o NAD vai sequestrar o hidrogênio protonado e os elétrons, formando o NADH. E o carbono vai ser liberado na forma de CO2, certo? Todo mundo compreendeu esses passos aqui? Entendi, professor. Oi? Compreendeu? Entendi. Aham, sim, entendi. Tá. Então, vamos mais para frente. Então, agora eu vou ter uma molécula que vai ter o quê? 4 carbonos. Ela vai ter só 4 carbonos na sua cadeia. Esses 4 carbonos aqui é os 4 carbonos que são originados lá do ácido oxalacético. Então, não posso mais quebrar essa molécula. Essas ligações aqui, ó, elas são estáveis demais. Elas não são fáceis de ser quebradas. Então, a gente vai atrair um fosfato, um fósforo inorgânico, certo? De onde é que vem o fósforo inorgânico? Da sua alimentação. Quando você se alimenta, você obtém fósforo inorgânico. Então, esse fósforo inorgânico vai ser atraído por essa molécula aqui, que você também não precisa saber o nome dela, só precisa saber que ela tem 4 carbonos na sua cadeia. Então, esse fosfato inorgânico, ele vai se ligar a essa molécula aqui, formando essa outra molécula aqui. Quando essa molécula aqui estiver formada, com o fosfato inorgânico preso aqui nela, ela vai ser atacada por uma molécula chamada de GTP, que é a guanosina trifosfato, certo? Na verdade, ela vai ser atacada por uma que é chamada de GDP, que é a guanosina difosfato. E ela vai quebrar essa ligação do fosfato e vai virar uma GTP, certo? Então, a GDP, que é a guanosina difosfato, lembra que a outra é ATP, né? Que é a adenosina trifosfato. Então, a base nitrogenada aqui era a adenina. A base nitrogenada dessa aqui é a guanina, certo? Então, a guanosina de fosfato vai quebrar essa ligação de fosfato e sequestrar esse fosfato aqui e juntar com o que ela já tinha. Então, se ela tinha 2, ela ganhou mais 1, ela ficou com 3. Então, virou a guanosina trifosfato. Essa molécula aqui, mais tarde, pode ser convertida em ATP, certo? Que é a nossa molécula energética. Beleza. Pessoal, depois que acontecer esse processozinho aqui, a gente vai ter um ataque de 2 novas substâncias, porque vai sobrar o que aqui, né? Depois que quebra esse fosfato, vai sobrar H+, e vai sobrar elétrons. Então, 2 moléculas vão atacar. O NAD, que já é um conhecido nosso, né? Que ele vai pegar o hidrogênio e vai pegar as moléculazinhas vai pegar os elétronzinhos, e uma molécula nova, que é chamada de FAD, certo? O FAD, ele é um carregador de elétrons, um transportador de elétrons igual o NAD, só que ele é originado de outra vitamina, certo? Que é a vitamina B2, beleza? Então, ó, ele vai pegar moléculas e ele vai passar a se chamar FADH2, certo? Da mesma forma que o NAD, ele vai carregar elétrons. Só que o NAD vai ser chamado NADH e o FAD vai ser chamado de FADH2. Todo mundo compreendeu esse passo e esse passo? Sim, professor. Tá. Então, o próximo passo que vai ocorrer é a reconversão dessa molécula aqui em ácido oxalacético, o mesmo ácido oxalacético que vai se ligar com uma molécula de acetilcoenzima A. É por isso que isso aqui é um ciclo, porque o produto final vai ser utilizado como reagente no início da reação. Então, ó, isso aqui já está o tempo todo acontecendo. Isso aqui, ó, acontece ciclos, certo? Então, ó, o ácido oxalacético que eu utilizei aqui no começo, ele não vai ser desgastado, né? Ele vai ser reutilizado para fazer novas ligações com outros acetis coenzima A. Isso daqui é o famosíssimo ciclo de Krebs. Todo mundo compreende isso daqui? Sim, professor.
Pessoal, se você compreende isso aqui, você está a 50 passos na frente das outras pessoas do planeta que não compreendem isso. Sério, isso aqui, tipo, a galera acha um bicho papão, mas na verdade não é. É bem simples, é apenas você seguir passo por passo. Então a gente. Professor, falou Oi. uma coisa rapidinho. De novo, esse negócio do NAD, H e o E o A2. Fábio? Ah, Você pode me repetir bem, por favor, que eu não entendi muito bem. posso Você vê sim. que os dois são carregadores de elétrons. Até Sim, os então, dois e eles são. A diferença entre o NAD e o FAD é a origem deles. O NAD, ele vai vir de uma vitamina que eu acho que é a vitamina B5. Eu vou conferir depois, mas eu tenho quase certeza que é a vitamina B5. O FAD vem da vitamina B2, certo? Então, é a origem deles que é diferente. E a gente vai ver lá na cadeia respiratória que o FAD, ele tem um pouco menos capacidade energética do que o NAD. O NAD, ele é mais energético do que o FAD, mas tem ambos são carregadores ou transportadores de elétrons. Os dois vão ter a mesma função, que é pegar os elétrons que estavam soltos lá na matriz mitocondrial, né? E carregar elas para outro lugar. Tudo bem? tudo bem, então, entendi. Beleza. Pessoal, então vamos lá para os produtos aqui do nosso ciclo de Krebs. No nosso ciclo de Krebs, a gente vai produzir o quê? A gente vai produzir CO2, eu vou colocar aqui nas cores que vou aumentar um pouquinho o tamanho dessa caneta. Ó, CO2 a gente vai produzir. A gente vai produzir o que mais? NAD, NADH no caso, né? E a gente também vai produzir, peraí, mudar a cor da caneta aqui. A gente também vai produzir o FADH2, certo? Quantos CO2 a gente vai produzir aqui nesse ciclo? A gente produziu um aqui, a gente produziu outro aqui e outro aqui. Então, a gente vai produzir 3 CO2, certo? Quantos NADs a gente vai produzir? Quantos NADH, né? 1, 2, 3, 4. Então, 4 NADH. E quantos FADs a gente vai produzir? Um FAD, certo? Opa, botei a caneta errada. Deu bug. Pronto, voltou. Um FAD, certo? Agora, pessoal, eu quero que vocês observem uma coisinha muito importante. Quantos ácidos pirúvicos a gente ciclou aqui? Só um no caso aí. Só um. Só que uma molécula de glicose tem quantos ácidos pirúvicos? 2. Dois, muito bem. Então, tudo que a gente produziu aqui, a gente vai colocar em dobro, né? Porque foram dois ácidos pirúvicos. Então, um ácido pirúvico produziu 3 CO2, dois ácidos pirúvicos vão produzir 6 CO2. Se um ácido pirúvico produziu 4 NADH, dois ácidos pirúvicos H. Se um ácido pirúvico produziu um FADH2, dois ácidos pirúvicos FADH2. Compreendem? Todo mundo achou isso aqui fácil? Entendi, pessoal. Professor, Oi, Carol. agora de onde você tirou esse 4 na de H? O 4 senhor na foi GH? contando. Sim, eu Isso, contei contei. aqui, ó. 1, 2, 3, É porque 4. eu tô, não tô marcando, o senhor vai dando pontinho bem, que eu não sei onde é que você tá botando. Ó, um NAD aqui, dois Sim. NADs aqui, três Ai, NADs aqui, 4 NADs tá. aqui. Hum, Certo? ok, certo. E o Aí FAD tá sou aqui, muito. ó. Um FAD e um gás carbônico, dois gás carbônicos, três gás carbônicos. Certo, Carol? Ah, certo, entendi. Beleza. Estamos Todo mundo colocando pra. compreendeu? Então, pessoal, além de todas essas moléculazinhas aí que foram produzidas, a gente também produziu um ATP, não é, ó? Um ATP aqui. Só que um ácido pirúvico produz um ATP. Dois ácidos pirúvicos vão produzir dois ATPs.
certo? Pessoal, parece ridículo passar isso aqui, fazer essa situação toda ocorrer para a gente produzir duas moléculazinhas energéticas. Mas, novamente, o objetivo do ciclo de Krebs não é produzir energia. O objetivo do ciclo de Krebs é produzir esses caras aqui, ó. É produzir, na verdade, mais esses dois do que o gás carbônico, né? O objetivo maior é produzir esses 8 NADs e esses dois FADs, certo? Todo mundo compreende isso? Sim. Sim. Pessoal, eu vou só pegar uma água bem aqui rapidinho, já que eu volto, viu? Qualquer coisa, deixem aí no chat se vocês têm alguma dúvida. Ok. Número 32. Tá, voltei. Podemos continuar? Pode. Então vamos lá. Pessoal, agora a gente vai chegar na parte mais emocionante da respiração, certo? É a parte que a gente vai falar sobre a cadeia transportadora de elétrons. Tudo que a gente fez até agora é com a intenção de quê? Com a intenção de produzir NAD e FAD. Para quê? Para que a gente possa bombear hidrogênios com o objetivo de gerar ATP, certo? Então, ó, tudo que foi feito até agora é com o objetivo de gerar ATP nessa fase aqui. Então, a gente tem algumas partes aqui importantes que vocês precisam entender. Essa parte aqui é a parte interior da mitocôndria. Essa parte interior da mitocôndria aqui que a gente está chamando é a matriz mitocondrial, certo? Essa membrana interna aqui são as cristas mitocondriais. E esse espaço entre as membranas mitocondriais é porque a mitocôndria ela não é assim, ó. Tem a mitocôndria aqui e aí tem aquelas voltinhas, né? Então, esse espaço aqui é esse espaço aqui, certo? Todo mundo consegue compreender isso? Sim. Beleza. Então, vamos por partes. Primeira parte aqui, muito importante. A gente vai pegar um NAD, certo? O NAD, ele vai chegar nessa enzima. Todas essas partes aqui, ó, são formadas por enzimas, certo? Isso aqui é uma enzima, isso aqui é outra enzima, isso aqui é outra enzima. Tá aqui o nome proteína, mas é porque vocês sabem que enzimas são proteínas, né? Então, essas aqui são algumas enzimas. Então, essa enzima aqui, ela vai atrair o NAD para ela. Ela vai dizer assim, NAD, vem cá. Aí o NAD vai até ela. Quando o NAD chegar até ela, ela vai desconectar o hidrogênio que estava preso com esse NAD e vai transformar esse NAD aqui em NAD+, certo? Ela vai tirar o hidrogênio e, consequentemente, ela vai tirar os elétrons, né? E os elétrons vão ficar presos aqui nessa região. Quando os elétrons chegarem aqui nessa região, o que é que vai ocorrer? Ela vai ficar eletricamente neutra, eletricamente negativa. Ela vai ficar negativa eletricamente. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai atrair cargas positivas. E aí vai ocorrer aquele mesmo processo, lembra que a gente viu lá na fotossíntese do citocromo, que o hidrogênio ele era atraído pelos elétrons e ele era jogado para fora lá da membrana dos tilacoides, lembra disso?
Então, aqui vai acontecer a mesma coisa. Os elétrons, eles vão atrair cargas positivas. Essas cargas positivas aqui vão estar na forma de hidrogênios protonados. Então, ela vai, ó, puxar o hidrogênio vai ser jogado aqui para o espaço entre as membranas. Então, esse hidrogênio protonado que estava aqui foi jogado para o espaço entre as membranas. Ele estava na matriz e ele foi para o espaço entre as membranas. Quando o hidrogênio é atraído, as moléculas, aliás, que molécula? Os elétrons, eles vão ser jogados para o próximo complexo, certo? E aí, eles vão andar mais uma vez para esse outro complexo aqui. A mesma coisa vai acontecer. Os elétrons, eles vão estar eles vão carregar essa enzima aqui negativamente e vão atrair mais uma carga positiva. E ele vai jogar essa carga positiva aqui para cima, certo? Ele vai jogar novamente. Atrair o hidrogênio. Antes do hidrogênio sequestrar esses elétrons, ele faz o quê? Pula para o próximo complexo. Pulou aqui para a próxima enzima, vem para a última aqui. Nessa última aqui, vai acontecer a mesma coisa, né? Ele vai jogar para fora um hidrogênio, ele vai atrair o hidrogênio, só que o que, é que vai acontecer aqui? Como ele não pode pular para essa próxima enzima aqui, né, que é a ATP sintase, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar uma molécula de gás oxigênio que estava aqui presente, certo? O oxigênio que você inspirou o oxigênio, ele vai vir para cá. E aí ele vai pegar uma molécula de H+, certo? Vai pegar dois elétrons e ele vai formar uma molécula de água, certo? Então, ó, aqui é meio oxigênio. Todo mundo sabe isso aqui de química, né? Que é meio molécula de O2 vai dar uma molécula de oxigênio sozinha, né? Um átomo de oxigênio sozinho. Então, ó, duas moléculas, dois átomos de hidrogênio, mais meio átomo de O2, né? Vai dar dois hidrogênios mais um O2, H2O. E aqui estão os dois elétrons para estabilizar a ligação. Então, o gás oxigênio, ele vai gerar uma molécula de quê? Uma molécula de água, certo? Então, é por isso que eu falei para vocês que o oxigênio era que dava origem à água no processo de respiração, certo? Todo mundo compreendeu isso aqui? Professor, eu fiquei meio em dúvida. Não entendi direito, não. Tá, eu vou começar. Onde que você ficou em dúvida? É mais na parte do caminho do elétron. Tá, eu Até vou começar chegar. então. Eu vou começar do começo então, sem problema. Apagar isso aqui tudo. Tá, então vamos lá. A gente tem aqui uma moléculazinha que é chamada de NAD, né? Esse negócio não quer apagar por quê? Essa moléculazinha aqui, ó, ela é o NAD, né? Aquela molécula que a gente gerou tanto na glicólise como no ciclo de Krebs, certo? Opa. A gente gerou tanto na glicólise como no ciclo de Krebs. Então, essa enzima aqui vai atrair esse NAD, certo? Essa enzima atrai o NAD. Quando o NAD passa aqui, a enzima rouba os elétrons e o hidrogênio que essa molécula de NAD tinha, certo? Então, ó, ela vai ficar lá, ó, os dois elétrons presos nessa enzima. E o NAD vai voltar para ser reaproveitado lá no processo, né? Então, esse elétron aqui, ele vai deixar essa enzima carregada eletricamente negativa, certo? Ela vai ficar com a carga negativa. Cargas negativas, naturalmente, vão atrair o quê? Cargas positivas, certo? Então, cargas negativas atraem cargas positivas. Quem são as cargas positivas aqui no caso? São as moléculas de H+, certo? Então, o H+, ele vai ser atraído por esses elétrons, ele está doido para roubar esses elétrons. Só que esses elétrons aqui são mais espessos que o H+. Quando o H+ chegar perto, eles pulam para o próximo passo e deixam esse H+ lá na migué, né?
aí o H+ vai ser jogado para fora, porque ele foi atraído por essa enzima aqui, e essa enzima joga o H+ para fora. E os elétrons pulam para o próximo passo. Depois, eles vão pular novamente para esse passo aqui, certo? Para essa enzima aqui. Essa enzima vai acontecer basicamente a mesma coisa. Os elétrons vão chegar aqui, vão atrair cargas positivas, e essas cargas positivas vão ser jogadas para o espaço entre as membranas, antes de sequestrar os elétrons. Por quê? Porque antes de tudo isso, os elétrons vão dar mais um salto para essa outra enzima. Por último, essa enzima aqui, ó, vai atrair esses elétrons. E esses elétrons, eles vão ficar paradinhos aqui. O que é que vai acontecer aqui? Vai acontecer que mais uma carga positiva vai atrair esse H+, né? E esse H+ vai ser jogado aqui para fora. Só que esses elétrons, eles não podem pular para essa enzima aqui. Então, antes que o H+ sequestre eles, outra pessoa mais rápida do que eles vai fazer isso. Quem é esse indivíduo? O gás oxigênio, certo? O gás oxigênio vai lá para pegar esses elétrons. E aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar esses elétrons e se juntar com duas moléculas de hidrogênio, certo? Quando eu junto hidrogênio, duas moléculas de hidrogênio, mais meia molécula de oxigênio, o que é que eu tenho como resultado? Eu tenho resultado uma molécula de água, certo? Isso aqui é química. Isso aqui, vocês sabem fazer esse tipo de reaçãozinha, né? Hidrogênio mais oxigênio vai resultar em água, certo? Todo mundo entendeu esse passo até aqui? Entendi. Sim. Alguém não entendeu? Posso passar para frente, né? Pode. Pessoal, com o FAD vai acontecer a mesma coisa. Só que o FAD, ele não vai começar com essa molécula aqui, né? Ele não vai começar com essa enzima, ele vai começar dessa enzima aqui. Então, ele vai atrair menos moléculas de H+. Os elétrons que vieram com FAD, eles vão atrair um aqui e outro aqui. E aí os elétrons vão ter o mesmo destino dos do NAD, né? Então, ó, o NAD, ele vai atrair 2, 3 H+. Cada NAD vai atrair 3 H+. Cada FAD vai atrair 2 H+, certo? Então, ó, o NAD atrai 3 H+, e o FAD atrai 2 H+. É por isso que eu falei para vocês que o NAD, ele era mais energético do que o FAD. Por quê? Porque o NAD, ele vai conseguir atrair mais H+ para fora do que o FAD. Tá, só que aí tem agora uma coisa muito importante que acontece, e é esse passo aqui que vocês têm que ficar bastante atento. O que é que acontece aqui nesse passo? Eu vou começar a tirar H+ dessa região aqui, né? E eu vou também começar a incluir água, né? Dessa parte aqui. Então, esse meio aqui vai ficar com muito H+. E esse meio aqui vai ficar com pouco H+. Pessoal, o que é que acontece no meio que tem muito H+? Qual é a Vai reação ter que acontece repulsão, né, aqui? não? Hã? Por causa que vai ter muita carga positiva, repulsão Vai entre ter eles. repulsão, mas outra coisa, quando tem muito H+ em um meio, o que é que acontece com o meio? Ele. Não lembro, não. Como assim? Quimicamente falando, um ambiente que tem muito H+, qual é o pH desse Ah, ambiente? ele fica muito ácido, né? Exatamente. Quem lembra o que é que desnatura a proteína? Não lembro, não. Desnaturação de proteínas ocorre por alterações violentas no pH, na Temperatura, temperatura, né? basicamente pH e temperatura, né? Então, ó, se eu tenho um alto pH, o que é que vai acontecer? Esse meio vai ficar muito ácido. Como ele está muito ácido, ele vai começar a destruir essas enzimas aqui, certo? É interesse da célula perder essas enzimas?
Não é Não. interesse da célula, né? Perder essas enzimas. Então, o que é que ela vai fazer? Ela vai jogar essas moléculas de H+, de volta por essa enzima aqui, que é chamada de ATP sintase ou ATP sintetase, que já é uma conhecida de vocês lá da fotossíntese, né? Toda vez que passar um H+ por aqui, essa estrutura aqui da enzima vai fazer um giro. O giro feito por essa enzima vai gerar energia suficiente para juntar um ADP com um fósforo inorgânico, formando então uma molécula de ATP, certo? Todo mundo compreendeu? Sim. Sim, compreendi. Então, ó, uma molécula de NAD, ela vai liberar quantos hidrogênios? 3. Então, ela vai gerar 3 ATPs. E uma molécula de FAD, ela vai liberar quantos hidrogênios? 2. Então, ela vai fornecer energia suficiente para juntar 2 ATPs. Agora, vamos lá. Na cadeia transportadora de elétrons, a gente vai ter três a gente vai ter os NADs que foram produzidos na glicólise, os NADs que foram produzidos no ciclo de Krebs e os FAD-H2 que foram produzidos no ciclo de Krebs. Quantos foram fornecidos lá na glicólise? Vamos voltar lá. Opa, aqui já é aula de fermentação. Quantos a gente conseguiu, quantos NADs a gente conseguiu na glicólise? 2 NADs, ó. Tá aqui, ó. 2 NADs que a gente conseguiu lá no passo da glicólise. Então, vamos voltar lá e vamos colocar na nossa continha. A gente conseguiu aqui, vou colocar de azul, tá mais fininho. A gente conseguiu aqui, ó, 2 NADs que vão gerar 3 ATPs. Quantos NADs a gente conseguiu aqui no ciclo de Krebs? Eu joguei fora o negócio do ciclo de Krebs. Quantos NADs a gente conseguiu no ciclo de Krebs? 8 NADs eu consegui no ciclo de Krebs. E quantos FAD? 2. Então, vamos colocar lá na nossa continha. A gente conseguiu 8 NADs e 2 FADs, certo? Então, 2 vezes 3 é quanto? 6. 8 vezes 3 é 24. 2 vezes 2 é 4. 4. Então, eu tenho 6 ATPs que eu gerei com o NAD da glicólise, 24 ATPs que eu gerei com os NADs do ciclo de Krebs e 4 ATPs que eu gerei com os FADs do ciclo de Krebs. Então, quantos eu vou conseguir aqui nesse somatório? Eu vou conseguir 34 ATPs, certo? Vou conseguir 34 ATPs. Esse daqui é o meu saldo na cadeia transportadora de elétrons. Então, vamos voltar aqui, recapitular do começo. Eu tenho uma glicose, C6, H12, O6. Vou reagir isso aqui com 6 moléculas de oxigênio e vou gerar 6 moléculas de água mais 6 moléculas de CO2. E aí a gente vai somar o total em energia. Pessoal, uma molécula de glicose sozinha consegue gerar 34 ATPs na cadeia respiratória. Ela consegue gerar 2 ATPs. Eu vou colocar em ordem, que aí fica mais fácil da gente entender. Ela vai produzir 2 ATPs, na fase da glicólise, certo? Eu vou botar só glic. 2 ATPs no ciclo de Krebs e ela consegue produzir 34 ATPs na cadeia transportadora de elétrons, certo? Então, somando tudo isso aqui, eu vou ter um total de 38 ATPs, certo? Então, uma molécula de glicose pode me fornecer até 38 ATPs. Pessoal, vocês podem encontrar em alguns livros
dizendo que o saldo, na real, é de 36 ATPs. Outros livros vão dizer que é 28 ATPs. Por quê? Porque ele diz que nem todo NAD que é produzido é aproveitado. Aqui ele também vai dizer isso, que o NAD pode não ter sido aproveitado, ou que foram utilizados alguns ATPs para fazer o transporte dos elétrons, né? Mas, assim, via de regra, a gente coloca 38 ATPs com uma molécula de glicose. Vocês vão perceber duas coisinhas. Vocês vão perceber, primeiro, que a cadeia transportadora de elétrons, ela é a fase mais energética da respiração. E também vão perceber que é a única fase verdadeiramente aeróbica, né? É a única fase que vai utilizar oxigênio para realizar os seus processos. Então, a nossa respiração ela é considerada aeróbica porque a gente transporta, a gente utiliza isso aqui na cadeia transportadora de elétrons. A gente utiliza oxigênio. Se a gente não utilizasse oxigênio na cadeia transportadora de elétrons, aí ela não seria a gente não faria respiração aeróbica. Pessoal, tem uma observação, inclusive está naquele vídeo que eu postei para vocês lá no Plural, falando sobre algumas substâncias, alguns gases que podem servir como competidores do oxigênio, que é, por exemplo, o cianeto, né? O cianeto, ele é um gás que é considerado tóxico, por quê? Porque ele pode se ligar com essa enzima aqui, o cianeto, eu botei um hidrogênio aqui, não sei por quê, mas o cianeto, ele pode se ligar com essa enzima aqui e impedir que o oxigênio se ligue. Então, a gente vai parar de produzir a água, esse meio aqui vai ficar muito ácido e as enzimas, elas vão ser desnaturadas e, consequentemente, elas não vão mais conseguir realizar suas funções e a pessoa vai morrer. Pessoal, o cianeto, ele era o gás utilizado lá nas câmaras de gás que tiveram na Segunda Guerra Mundial, lá na guerra nas câmaras de gás nazistas, né? Então, aquele evento que teve lá na escola da Anne Frank, né, mostrou para a gente os eventos que ocorriam, infelizmente aconteciam lá nas câmaras de gás, e eles falaram, né, que eles morriam por asfixia, mas ninguém ficava segurando no pescoço deles para eles morrerem asfixiados. Era uma asfixia, na verdade, química, porque o cianeto impedia que o gás oxigênio se juntasse com essa enzima para formar moléculas de água. Então, era assim que, infelizmente, eles faleciam por desnaturação das proteínas das suas mitocôndrias, impedindo que eles fizessem a respiração celular. Certo? Pessoal, alguma dúvida em relação à cadeia transportadora de elétrons? Não, entendi. Não. Todo mundo consegue compreender isso aqui? Eu entendi. Certo? Pessoal, se ninguém tem nenhuma dúvida, então eu vou encerrar a gravação e eu vou deixar para vocês o show da dupla que vai ficar só para quem assistiu a aula, certo? Quem veio para a aula não pode contar para quem não veio, beleza? Então, até a próxima aula para quem não assistiu. Pessoal,